Hoje o Rodrigo está aqui com a gente E falando, aí, pessoal, tudo bem? membro da equipe Maker aqui no Makerspace da Casa Thomas Jefferson, e a gente vai resenhar esse último encontro, essa última batalha Maker que aconteceu nessa semana passada. A gente está um pouquinho atrasado aqui, mas vamos fazer de qualquer maneira. Você conseguiu assistir, Rodrigo? Viu um pouquinho lá dos desafios e tal? Sim. Massa, né? O primeiro desafio foi bem legal. Você tem uma coisa mais tranquila, você tem um kitzinho de carrinhos lá para o pessoal conseguir tirar uma performance, criar um chassi e conseguir fazer umas voltinhas mais rápidas, né? Mas a gente viu que metade morreu na praia. Sim, pois é, mesmo sendo uma coisa simples, né? A gente sabe Exato, né? Essa é uma brincadeira que a gente estava conversando aqui em relação à sala de aula. Às vezes alguns desafios não são tão simples. Às vezes as regras do jogo precisam ser muito claras na hora de você dar os comandos para os alunos. Qual é o problema? Né? Mostrar a conexão dele. Isso está conectado aqui, está ligado aonde? Enfim, isso a gente viu que mesmo no mundo ali onde você tem um desafio real, concreto e às vezes um pouco até mais elaborado, não é tão simples, mesmo para quem sabe, né? Eu achei... Não, e o desafio, mesmo quando ele não é cumprido, ele sempre te traz alguma coisa, né? Sim, tem uns insights. Então, por que não deu certo? É. Onde que foi o problema, né? Então, isso a gente consegue trazer também para dentro de sala de aula, né? Grande barato, né? Você refletir sobre o que você está fazendo e qual é o insight, qual é a saída, por que não está funcionando, por que caminhos a gente pode transitar. Por que... Claro que sala de aula não é um espaço competitivo, né? Sim. Então a gente consegue se basear no sucesso do outro, no sucesso próximo, para poder também auxiliar no nosso sucesso, né? Outro barato bacana, né? Não é uma competição. Então, essa coisa de você trazer a colaboração, essa coisa de trazer elementos para que o grupo consiga produzir coletivamente e aprender coletivamente é um aspecto muito bacana que a gente percebe também que está perpassando todos os programas da Batalha Maker, né? Sim. Mas vamos para o segundo, que o segundo realmente foi mais hardcore. Para você que é educador, se assistiu, você vai ver que o desafio lá foi construir um office maker, né, num hackathon de 24 horas. Pegar um container, readaptar esse container e transformar ele num espaço criativo, confortável, que tenha ferramentas, mas que ele tinha um desafio, mexer com IoT, olha que legal. Já vou puxar aqui uma sardinha. Por acaso, não por acaso, a nossa equipe do CTJ Makerspace vai fazer um camp aqui também, não é isso? Exatamente. Próxima semana? É um camp de IoT daqui 2 semanas. 2 semanas. Para adolescentes, a gente vai fazer uma lâmpada controlada pela internet. Olha aí. Estamos em sintonia. Desculpa falar de novo, mas estamos em sintonia com o programa. Agora, que hardcore foi fazer esse hackathon, 24 horas no ar, todo mundo tentando descobrir como é que vai fazer as conexões. Era o que? Era luz, tudo, televisão, né? tudo que tivesse naquele espaço, som, cafeteira, exatamente. E a ideia era que funcionasse, mas não só isso. Então você tinha um desafio de tornar o espaço mais confortável, ergonômico e que fosse legal estar ali dentro para trabalhar, né? Como é que a gente traz isso para a sala de aula, né? Que competência? A gente estava conversando aqui agora há pouco sobre a Base Nacional Curricular Comum e o que a gente encontrou de analogia, o que cai lá. Acho que a principal coisa aqui era o aspecto do pensamento científico, criativo, né, e crítico para você criar soluções disso aí, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Então não é só você ter o conhecimento científico, né, mas você ter a forma de utilizar também é importante, né? Para que você vai utilizar aquele pensamento e como você vai aplicar aquilo, né? Cara, até legal falar, talvez a gente expandir um pouquinho mais para o repertório cultural também, que é outro aspecto dentro da Base Nacional, porque sem repertório dificilmente você vai ter letramento aí científico, pensamento crítico ou de referências para poder achar soluções criativas, né? Isso funciona para você, cara? Quando você está fazendo os projetos de Arduino? Sim, não, sem dúvida, né? Na verdade a gente inventa pouca coisa, a gente puxa tudo que já existe, né? E tenta dar o nosso toque e a nossa visão, né? Com legal. certeza. Remixa, mixa, reconstrói, refaz. Bacana. E foi um desafio muito grande, não por acaso. A equipe que venceu também, só fazendo uma analogia com o programa passado que a gente fez, foi uma equipe que entendeu muito bem o briefing e também fez um momento de planejamento muito bacana. Isso é importante para você, professor, na sala de aula. Se você for usar essas metodologias, você precisa ter isso organizado, construído, de maneira que você vai tentar estimar o tempo do processo de aprendizagem lá.
Inclusive, no nosso vídeo passado a gente colocou 2 referências bem legais do John Spencer, que tinham 2 desafios lá de DT. Um era mais curto, o outro era um pouquinho mais longo, e você pode usar qualquer um dos 2 dependendo do time que você vai ter para a sala de aula. Acho que é isso, né? Falamos. Próximo, fica ligado que a gente vai mostrar aí para vocês a nossa visão maker dentro da sala de aula.